A paz do Senhor, meus amigos e irmãos. Estamos aqui pela quinta vez falando sobre os personagens que foram virtuosos e marcantes no contexto bíblico. Claro, alguns deles, porque são vários, né? E hoje nós iremos falar sobre a quinta lição da Escola Bíblica Dominical da revista Betel, do quarto trimestre de 2025. E nós temos uma personagem muito marcante, virtuosa pelas suas ações e pela sua sabedoria e direcionamento que Deus colocou na vida dela e da sua sogra. Nós estamos falando de Ruth, é isso mesmo. Nós temos 4 capítulos na Bíblia que fala exclusivamente dela, da sua sogra e das situações que elas passaram. E de antemão, quero te convidar para dar aquele like no nosso vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Você fazendo assim, nos ajuda a compartilhar mais a palavra do Senhor para que ela possa chegar em mais e mais corações. Amém? Venha comigo! Ruth era uma mulher moabita juntamente com Orfa, que casaram com os filhos de Noemi juntamente com Elimeleque. Elimeleque era esposo de Noemi, eram israelitas da região de Belém de Judá. Mas como a escassez estava gigante nos tempos de Israel, nos tempos dos juízes, eles resolveram sair de Belém de Judá e ir procurar alimento, pouso, proteção nas terras de Moabe. Mas lembrando que Moabe e Israel eram inimigos ferrenhos. Já tinha tempos, anos, né? Tanto é que algumas partes de Israel ficou subjugada ao povo de Moabe durante 18 anos. Mas mais para frente, Israel subjugou todo o povo de Moabe durante 80 anos. Então, as terras de Moabe quanto as terras de Israel, o pessoal dali eram inimigos um dos outros. Porém, Noemi e seu esposo Elimeleque foram para a região de Moabe para tentar ali se alimentar. Lembrando que eles já tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Malom e Quilion também foram com eles para a terra de Moabe. No capítulo 1 de Ruth, vai descrever uma longa história, claro que de forma resumida, mas que dentro desse processo se passaram mais de 10 anos, onde que Elimeleque, esposo de Noemi, falece e os filhos Malom e Quilion se casam com mulheres moabitas. Uma se chamava Ruth e a outra Orfa. Lembrando que Ruth se casou com Malom e Orfa se casou com Quilion. Só que a tristeza não ficou só na morte de Elimeleque. Passou-se algum tempo, provavelmente uns 10 anos, veio a falecer os filhos de Noemi também, e ficando as 3 mulheres viúvas. Quem são elas? Noemi, sogra de Orfa e sogra de Ruth também. E Ruth, ela se apegou muito, a palavra do Senhor fala que ela se apegou muito a Noemi, pelo tratamento que se elas davam uma com as outras. Noemi, ouve-se falar que em Israel Deus tinha abençoado o seu povo com uma excelente colheita, trazendo então à tona aquele sentimento, aquela vontade de Noemi de voltar ao seu povo, ao povo israelita em Belém de Judá. E com isso ela dispensa, ela libera tanto Orfa quanto Ruth para que voltem para os seus pais. Mas Orfa resiste um pouco e Ruth também. E elas começam a caminhar. Só que no meio do caminho, Noemi insiste com Orfa e com Ruth para que elas voltem para os seus pais, para as suas mães, para a sua terra. Porque ela voltaria sozinha para Israel. Porque elas já estavam muito tristes, não tinham seus maridos, todas as 3 viúvas. Interessante que muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos que é o fim da linha, né? Olha que tragédia,
Olha que tristeza que essas mulheres não sentiam. Olha que tristeza dessa mãe, dessa sogra, onde que teve o seu esposo morto, onde que teve os seus filhos mortos também, e mesmo assim ela não perdeu a fé no Deus de Israel. Ela já conhecia Deus, ela já era temente a Deus, então ela faz essa proposta para que as suas noras voltem para os seus familiares. Órfão então não resiste, chora, elas choram, se abraçam, mas órfão volta realmente para os seus familiares. Agora Ruth se apega tanto a Noemi, se apega tanto com amor, com sinceridade, com transparência. E aí é que eu vejo um relacionamento tão extraordinário entre nora e sogra, entre sogra e nora. Olha que papel lindo, meus irmãos. Muitas vezes ouvimos tantas histórias trágicas, histórias tristes. Boa parte das histórias são que o relacionamento entre sogra e nora não são um dos melhores. Mas aqui nós vemos o tanto que Ruth se apegou a Noemi, que quis deixar o seu passado para trás, quis deixar tanto os seus pais quanto a sua terra natal para trás e se apegou a Noemi. Noemi já estava avançada em idade, então creio eu que Ruth se condoeu, amava tanto a Noemi que se condoeu por aquela situação e falou para ela: olha, minha sogra, onde você pisar eu pisarei, onde você estiver ali estarei eu, o seu Deus será o meu Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses, meus irmãos. Olha que palavra, olha que fé, olha que crença dessa mulher chamada Ruth. Ela deixa todos os seus deuses para trás, o seu passado para trás, e se apega ao Deus de Israel. Aqui ela faz uma confissão de fé, mesmo falando diretamente para Noemi, sua sogra. Ela fala: o seu Deus, o Deus de Israel, o Deus que tirou o povo lá do Egito, o Deus que venceu tantas batalhas, que fez tantos milagres, pois então esse Deus também será o meu Deus. Eu vou contigo aonde você estiver, aonde você deitar, onde você pousar, onde você morar, ali estarei eu também. O que você passar, eu também passarei contigo. Olha que relacionamento maravilhoso. Muitos de nós, talvez no lugar de Ruth, teríamos voltado para a nossa cidade natal, teríamos voltado para os nossos familiares, no conforto da casa dos nossos pais estaríamos nós, mas Ruth não. Ruth confiou que Deus poderia fazer o extraordinário. Ela confiou num Deus que pode todas as coisas. Maravilha, que maravilha! E o nome de Ruth significa amizade, companheira. E é justamente isso que ela transparece em suas atitudes. Uma companheira, uma amiga, nos momentos sofridos e nos momentos alegres também. Eles ficam ali nessa discussão, elas ficam ali nessa discussão, mas decidem. E a própria Ruth fala para Noemi: não insistas comigo, minha sogra, eu vou contigo, para de ficar insistindo com isso, nesse assunto. E Noemi então verifica, testifica que realmente Ruth não vai deixá-la e para de falar naquele assunto. Isso nós podemos ver no primeiro capítulo de Ruth, nos versículos 8 e 9. Mas aí elas chegando na região de Israel, nas terras de Israel, e verdadeiramente elas testificam que Deus tinha abençoado com mantimento, uma colheita milagrosa naquela região. E com isso vai aparecer um personagem que é central também nesse livro. Um personagem que faz toda a diferença na vida de Ruth, na vida de Noemi, e que vai abrir os caminhos para as bênçãos na vida dessas mulheres. Aparece Boaz, chamado o remidor. Nas leis mosaicas, você pode testificar isso em Levítico capítulo 25, pode ver em Deuteronômio capítulo 25 também. Vai ver sobre o papel do remidor. Naquela época, existia a lei mosaica, onde que dizia que se
o irmão faleceu e não suscitou descendência juntamente com a esposa do seu irmão, com a sua cunhada, esse homem deveria suscitar a descendência para o seu irmão que havia falecido. Mas lembre-se, todos os dois irmãos já tinham falecido. Quem seria o remidor? Quem estaria comprando as propriedades? Boaz era um homem muito rico, financeiramente muito bem. E ele passou a se interessar por este papel. Eu não vou dizer toda a história, porque senão fica muito prolongado. Mas você pode ler, são 4 capítulos, bem pequeno. Ruth, capítulo 1, 2, 3 e 4. É uma história resumida, mas muito objetiva e muito eficaz. Muito eficaz. Então, como os dois irmãos haviam falecido, tanto Malom como Quilion, precisaria pegar o parente mais próximo. E aí Boaz se interessa em ser bênção na vida daquelas mulheres. Noemi aconselha Ruth, e Ruth, como sábia, como discípula, na sua humildade, nas suas características virtuosas, ela pega todos os conselhos que Noemi, sua sogra, uma mulher experiente, passa para ela. Então Boaz se interessa pela história dessas duas mulheres. Porém, entre Boaz e Ruth, entre Boaz e Noemi, existia um parente mais próximo. Boaz não poderia atropelar este caminho. Então Boaz chama este parente mais próximo, chama mais 10 testemunhas ali na cidade e conversa com esse parente e fala: olha, o direito é seu de ser remidor sobre esta família. Você deve comprar as propriedades. De primeiro momento esse parente se interessa, mas quando Boaz fala assim: olha, só que você tem que casar com Ruth, você tem que suscitar descendência, porque ela não tem filhos. E aqui eu quero abrir um outro parênteses, meus amigos. Aproximadamente 10 anos, Malom ficou casado com Ruth. E eles não suscitaram filhos, como Quilion e Órfã também não suscitaram filhos. Aqui provavelmente as mulheres eram estéreis, nos dá a entender isso, ou os próprios filhos, né, os próprios homens eram estéreis. E naquela época, uma família, um homem, uma mulher que não tinha filhos, isso era muito vergonhoso. Isso era sinal de desprezo de Deus para com aquela família, para com aquela mulher, para com aquele homem. Então eles ficaram mais de 10 anos casados e não tiveram filhos. Mas o propósito do Senhor, o propósito de Deus nunca cai por terra. O que Deus tem de propósito para a sua vida há de acontecer, você querendo ou não. As pessoas querendo ou não, há de acontecer sobre a sua vida. Mas nós precisamos ter atitude como foi com Ruth e com Noemi. Precisamos ter fé, confiança, não nos esmorecermos. Pode passar 10, 20 anos, 30 anos, mas insista na sua bênção. Sendo aprovado por Deus, há de acontecer milagres e maravilhas na sua vida, como aconteceu na vida de Ruth e de Noemi. Então, quando Boaz mostra para aquele parente que ele deveria casar com Ruth, ele já dá um passo para trás. Ele fala: de jeito maneiro, eu vou ter que dar todos os meus bens, eu vou ficar financeiramente desprovido. Eu passo para você então, Boaz. Você mesmo pode casar. E aí, se você ver lá em Levítico, em Deuteronômio, nos capítulos 25, você vai verificar que aquele que recusasse a casar com a mulher viúva, ele deveria tirar a sandália, uma das sandálias dos seus pés, e essa mulher deveria cuspir em seu rosto, trazendo vergonha sobre ele.
Só que Ruth não fez isso, mas aquele parente tirou a sua sandália e a deu para Boaz, determinando, em frente a 10 pessoas ali, a 10 homens, dizendo: olha, eu não irei me casar, eu não serei o remidor dessa mulher. Então Boaz se alegra muito, porque Boaz já era avançado de idade. Provavelmente, alguns estudiosos falam que ele deveria ter 50 anos a mais. Uma idade bem parecida com da sua parente, que era Noemi também. Então, meus amigos, Boaz pega com afinco aquela oportunidade e faz a proposta para Ruth. Recompra os territórios ali que foi um dia de Elimeleque, dos seus filhos e de Noemi. Ele é o remidor. E aqui nós podemos tirar um papel importante, lições importantes da atitude, do papel de Boaz. Boaz aqui simboliza Jesus Cristo, simboliza aquele que veio nos redimir, aquele que veio ao mundo para perdoar os nossos pecados, aquele que veio nos salvar. Quando estávamos em uma pobreza espiritual extrema, apareceu Jesus Cristo para nos dar a ligação entre nós e Deus. Ruth simboliza nós como cristãos, como pessoas neste mundo que desejamos deixar o mundo para trás, o passado pecaminoso para trás, o passado triste, violento, angustiante para trás. Nós somos como Ruth. Tudo aquilo que nos aflige há de ficar para trás, porque Cristo está nos redimindo. Cristo já nos redimiu. Cristo já nos salvou. E aqui eu vejo o papel de Noemi, um papel bem parecido com o do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o homem do seu pecado. O Espírito Santo é nosso consolador, é nosso orientador, é nosso conselheiro. E Noemi foi uma grande conselheira na vida de Ruth, em todos os momentos. E Ruth foi a sua fiel discípula, foi a sua fiel companheira em toda a história. O único momento que eu vejo Ruth refutando Noemi foi no momento que Noemi libera ela para voltar para os seus parentes. Neste momento, Ruth não acata o conselho de Noemi, porque ela já sabia do propósito que ela tinha no coração para com Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Deus é muito maravilhoso. Olha aqui. Olha que lição importante que Deus tem para nós nessa lição. Quantas vezes você já olhou e você não consegue enxergar um palmo à sua frente? As coisas estão nebulosas, as coisas estão escuras, você tenta enxergar, mas não consegue. E aqui eu estou falando de algo espiritual e visão do futuro. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que acontecerá daqui 10 minutos. Eu vejo essa história maravilhosa de Noemi e Ruth, quanto sofrimento. 3 mortes em pouco tempo em sua família, de homens que eram provedores dos seus lares, que traziam mantimento para casa. E eles foram levados dessa vida e ficaram 3 mulheres viúvas, num sofrimento extremo, uma escassez financeira extrema. Mas Deus não havia desamparado elas. Deixa eu te falar, meu amigo, meu irmão, Deus não te desamparou. Pode se passar 10 anos como se passou com aquelas mulheres. Pode se passar 20, 30, 50 anos como se passou com aquelas mulheres. Mas Deus não te desampara. Deus é o teu Deus provedor. Ele é o Deus da provisão. É Ele quem cuida da sua saúde. É Ele quem cuida do seu celeiro. Ei, aí na sua casa. É o Senhor quem cuida. Ele não deixa faltar os grãos, o arroz. Ele não deixa faltar o feijão, a carne. Ele não deixa faltar o legume, as verduras.
Ele não deixa faltar a água. Ele é vida para a sua vida. Ele é o fôlego de vida para você. Não se entristeça quando você não conseguir enxergar nem 1 centímetro à sua frente. Espiritualmente eu profetizo sobre a sua vida. Deixe a ansiedade, a preocupação, o teu passado de pecado e de tristeza e de angústia para trás. Olhe para o alto, olhe para a frente, assim como Ruth fez. Olhe para o Deus de Israel, olhe para Jesus Cristo nosso Senhor, o remidor de todas as nações. Ele está com os braços abertos, Ele está com as mãos estendidas para poder te abençoar, para poder ser o seu braço forte. Faça como Ruth, não desanime. E aqui eu quero destacar algumas características dessas duas mulheres, Noemi e Ruth. Ruth, ela foi humilde, ela foi leal, ela foi fiel, ela foi discípula. A sua própria sogra, Noemi, ela tinha caráter. Nesses 4 capítulos você consegue enxergar. Pelo texto transmitido, você consegue ver que ela era persistente, que ela era forte. Já no final do livro de Ruth, vai dizer que ela chegou a carregar 25 quilos de cevada. 20 quilos de cevada. Saía lá da roça, lá da colheita, lá da seara de Boaz, carregando esses 20 quilos, 25 quilos nas costas para chegar até o povoado. Uma mulher forte, destemida, uma mulher confiante. Vemos na vida de Noemi uma mulher, uma sogra sábia. Olha que sabedoria dessa mulher. Ela poderia ter entregado os pontos. Ela poderia muito bem ter falado: Senhor, o Senhor não gosta de mim. Matou meu esposo, matou meus 2 filhos, agora deixou 2 mulheres aqui junto comigo para ser meu estorvo, meu peso. Quantos de nós falamos isso? Mas ela não olhou para essas circunstâncias. Ela foi sábia, perseverante, confiante, conselheira. Ela tinha uma mão amiga chamada Ruth do seu lado. Acima disso existia o Deus de Israel, que estava cuidando, suprindo todas as suas necessidades. Então, depois que Ruth se casa com Boaz, todos os vizinhos, as mulheres daquela época se alegraram com aquele casamento. E a Bíblia não fala se Boaz já era casado, se tinha filhos ou não. Mas aqui fala, no capítulo 4, que Deus concedeu um filho para os dois, Ruth e Boaz. E assim colocou o nome dele de Obed. Obed foi o avô do rei Davi. Olha o que Deus faz. Eu estava estudando essa lição, meus amigos, e vendo como o nosso Deus é estrategista, como Ele é sábio, como Ele enxerga anos, milhares de anos, séculos, milênios à nossa frente. Ele não está dentro desse globo terrestre. Ele não está dentro dessa atmosfera chamada tempo. Ele supera tudo isso porque tudo foi criado pelas suas mãos. Lembra da lição passada? Lição 4, que nós falamos sobre Raabe, uma mulher de Jericó que deixou o seu passado para trás e se casou com Salmão e entrou na linhagem do rei Davi, na linhagem de Jesus Cristo. Pois então, tá aqui. Salmão e Raabe se casaram e teve como filho Boaz. Boaz se casa com uma mulher que não era israelita, Ruth, mas Deus estava vendo o seu caráter, o seu coração. O coração e o caráter de Ruth. E eles se casam. E Ruth entra na linhagem do rei Davi.
e do Rei Jesus Cristo. Ei, Deus está vendo o seu caráter, o seu coração. Não pense é porque já passou 1 ano, 5 anos, que ninguém está te vendo. Continue firme nos seus propósitos, nos seus princípios bíblicos, nos princípios que os seus pais te ensinaram dentro da palavra do Senhor. Não fuja disso. Ah, mas é difícil ser fiel, porque eu sou fiel no pouco, mas as pessoas me roubam, as pessoas me passam para trás. Não olhe para isso. Porque no momento certo Deus te exaltará. No momento certo Deus te provará que Ele é Deus na sua vida. Pode se passar anos, semanas, séculos, milênios. Mas o propósito de Deus que Deus tem para a sua vida há de se cumprir. Mas tome posse dessa palavra. Fique de pé. Se alinhe ao propósito do Senhor, assim como Ruth se alinhou. E Ruth pega esse filho. E a palavra do Senhor fala que ela dá para sua sogra, Noemi. Noemi foi como uma mãe de criação para Obed, seu neto de criação. E aí as mulheres falavam naquela época. As mulheres falaram, olha, Deus te deu Ruth. Ei, Noemi, Deus te deu Ruth. Deus te deu um filho. Bem melhor do que 7 filhos. E aqui é um ditado que tinha naquela época, né? Porque uma família patriarcal geralmente era grande. E uma quantidade ideal seria 7 filhos. O número da perfeição. E ali demonstra a alegria de Noemi com aquele filho. Onde que as próprias pessoas diziam para ela, Noemi, Obed será o seu neto que cuidará de você. Eles é o consolo para a sua vida que veio da parte do Deus de Israel para a sua vida. Quando tudo parecer que não tem saída, Deus aparece e diz, eu sou a saída. Nós como seres humanos muitas vezes queremos a resposta rápida para hoje, para agora. Mas Deus não trabalha no nosso tempo. Ele trabalha no momento dele. No momento dele. E aí no final do capítulo 4 você vai ver a genealogia. Até chegar em Davi. Obed foi avô de Davi. Obed foi pai de Jessé. Boaz e Ruth foram bisavô do rei Davi. Bisavós do rei Davi. A história ficou marcada. Se Ruth lá atrás fizesse como Orfa, a sua cunhada, e deixasse Noemi sozinha, ela não estaria nessa história. Eu não estaria aprendendo com Ruth hoje. Você não estaria aprendendo. Porque nós não estamos aprendendo com a atitude de Orfa. Mesmo que Orfa talvez tivesse caráter, mas ela não teve a persistência e a fidelidade e a lealdade com a sua sogra. Que Deus continue falando aos seus corações. Que essas lições sejam marcantes e edificantes. Vai a uma escola bíblica dominical. Nesse próximo domingo, vai estudar sobre esses personagens tão virtuosos e marcantes para a nossa vida. Seja bênção na vida das pessoas. Deixe o seu passado para trás e deixe Deus trabalhar fervorosamente na sua vida. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, seus projetos, a sua vida espiritual principalmente, a sua vida financeira, em nome de Jesus.